Bom, boa tarde a todos. Estamos reunidos aqui mais uma vez na Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil. Estamos aí na nossa reunião número 190, reunião virtual. Hoje, 28 de julho de 2024, a gente vai falar do capítulo 10 do conceito Rosa Cruz do Cosmos, que esse capítulo fala do período terrestre como um todo, e a gente vai fechar ele hoje com o último pedaço, né? Última parte, que é a quarta revolução do período terrestre. Então hoje, a gente vai, na nossa agenda, a gente vai falar um pouquinho dos uma terminologia chamada espirais dentro de espirais. A gente vai recapitular as 3 primeiras revoluções, do que foi feito o trabalho, e falar bastante um pouquinho aí do trabalho realizado na quarta revolução. Então, para elevar aí o nosso ambiente e trazer um bom entendimento na nossa reunião, a gente começa aí com a oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor e a cada dia que passa, faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações de nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Então a gente inicia com a leitura do texto. A quarta revolução do período terrestre. Na sempre crescente complexidade do esquema evolutivo, há sempre espirais dentro de espirais, ad infinito. Portanto, não deve causar surpresa sabermos que em cada revolução o trabalho de recapitulação e repouso se aplica aos diferentes globos. Quando a onda de vida reapareceu no globo A, nesta revolução, recapitulou o desenvolvimento do período de Saturno, depois de um repouso que, entretanto, não implicou na desintegração do globo, mas tão só uma alteração nele. Apareceu no globo B, onde recapitulou a obra do período solar. Depois de outro repouso, a onda de vida passou ao globo C e repetiu o trabalho do período lunar. Finalmente, a onda de vida chegou ao globo D, nossa Terra atual, e aí começou realmente o verdadeiro trabalho do período terrestre. Contudo, as espirais dentro de espirais impediram que esse trabalho principiasse imediatamente depois da chegada da onda de vida do globo C, porque o germe da mente só foi obtido na quarta época. Nas 3 primeiras épocas foram recapitulados os períodos de Saturno, solar e lunar. Bom, o texto é curtinho, tá, pessoal? É o final do capítulo. Teoricamente, nós vamos ver aqui que o trabalho feito nessa quarta revolução, ela tem todo umas épocas, eras e tudo mais. Então, a gente vai começar, seguindo a nossa agenda aqui, a falar um pouquinho de espirais dentro de espirais. Então, na semana passada, acho que já foi um pouco abordado esse assunto entre macrocosmo e microcosmo. Então, eu trouxe alguns exemplos, né, de ciclos e também um pouquinho do entendimento um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Espirais dentro de espirais, que é uma das terminologias que aparece lá no texto. E a gente vai entender um pouquinho melhor hoje também. Tá, então, espiral é como se fosse um ciclo, né? Começo, meio e fim, porém começo, meio e fim, ou seja, infinito, né? Então, a gente tem ciclos que nós conseguimos ver no macrocosmo, por exemplo, o sistema solar. Nós temos ciclos ou períodos, né, anuais, que é o movimento que a Terra faz de translação em torno do Sol. E aí nós temos aí os solstícios, os equinócios, as estações do ano, né, primavera e verão, ou seja, a cada ano que passa, tudo se repete, né, de uma maneira sempre diferente, e nunca igual ao mesmo, né. Por mais que você fale que um planeta ele gira em torno do Sol, o Sol está se movimentando para algum local, então essa órbita, né, desse planeta também passa por um outro caminho. Então é sempre diferente. Nunca é a mesma coisa. E também aí o dia e a noite, né, que é a rotação do nosso planeta aí, que ele faz em torno do próprio eixo,
tem lá o dia e a noite. Ou seja, nem sempre, né? Nenhum dia é sempre igual ao outro, né? Então, você vai estar um dia, pode estar chuvoso, outro dia pode estar sol, outro dia, assim vai, né? São estações do ano, então... Mas você tem lá o dia e a noite. Então, você tem trabalho a ser feito e assim vai. Mesmo no filme da Marmota, que o cara vivia o mesmo dia repetidamente, mesmo assim, para ele, cada dia era um dia diferente. Esse filme é bem legal, né? Tem um bom exemplo que a Ellie trouxe aqui, que as coisas elas acontecem exatamente iguais. Porém, a ação do ator lá, né, na ocasião, ela pode ser igual ou diferente. E ele escolhe, né? Ser diferente ou ser a mesma coisa, né? Então, até eu pisar num buraco depois de uma calçada lá, não piso mais no buraco. Então, já ficou diferente o dia dele. Eu não tenho mais a perna molhada, né? Aí na natureza também, se vocês praticarem o exercício da observação, vocês vão ver que nem sempre tudo que você olha está igual, né, na natureza. Está sempre diferente. E aqui eu trouxe o ciclo da água, né? Então, a água tem na sua nascente nas montanhas, vai até o rio, até os mares, né? Aí tem a evaporação e isso volta num ciclo infinito, né? Vamos pensar assim. Também tem as plantas, que também tem o ciclo lá, desde a germinação da semente até a produção de uma flor, o fruto e assim a planta como um todo. Os animais, né, tanto os répteis, mamíferos e insetos que estão aí também têm os seus ciclos, né? Alguns exemplos aí dos animais. E nós também, né? O ser humano também tem lá o nascimento, aí tem todo o período setenário que a gente estuda aqui também, e aí tem todas as passagens aqui, do berço até o túmulo lá, né? E do túmulo depois volta. Depois do túmulo volta. Então eu coloquei aqui, ó, o ciclo da vida, né? A gente estuda, já estudou isso também, a proposta aqui não é nem falar dele, mas a gente tem lá um período, que é essa parte inferior aqui, que é o nascimento no mundo físico, né? A partir do momento que você tem o primeiro vagido lá, a primeira respiração, começa sua jornada aqui no mundo físico, né? Com os seus corpos, né? Denso, vital e de desejo, assim que vai passando os períodos setenários aqui mencionados, né? Depois tem a morte e segue lá primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, para depois repetir um novo ciclo. A gente tem também, que é o caminho evolutivo, né? Também são espirais, né? Dentro de espirais, que a gente tem o conhecimento que ele pode seguir dentro de uma espiral, ou pode ser conhecimento direto também, mas seguindo também as mesmas repetições ou ciclos de uma maneira diferente. E teoricamente, que a gente já viu isso em diversas reuniões aqui que a gente faz, os estudantes, né, traz aqui o esquema de evolução, que nada mais é de ciclos dentro de ciclos, ou espirais dentro de espirais, que é revisto ou é feito um trabalho, dependendo do período, da revolução ou do mundo que ele está sendo feito, né, em algum corpo ou veículo que nós temos. Tá? E são experiências que você vai adquirindo nessa evolução. Então aqui eu trouxe um exemplo um pouquinho maior, né, dentro do período de Saturno, né, onde nós entramos aqui dentro dessa primeira revolução, né, do período de Saturno. Então, dentro do mundo, começamos aí no mundo do Espírito Divino e vamos até a parte mais densa desse período, que é a região do pensamento concreto no globo D. E aí nós temos 7 revoluções, né? Em cada uma das revoluções nós temos uma recapitulação e saímos aqui para a noite cósmica. Depois da noite cósmica, nós temos também 5 globos dentro da noite cósmica, que também são feitos trabalhos lá de recapitulação e também de assimilação, para depois partir para um novo período, ou seja, mais um ciclo, mais uma espiral. Então aqui, né, em todas as épocas, né, que nós temos aí, ou seja períodos, ou revoluções, ou até mesmo globos, ou até mesmo trabalhos, a gente tem uma recapitulação, né, no período respectivo, e a gente pode considerar isso como um intervalo antes de iniciar qualquer atividade. Então a gente tem lá, por exemplo, saiu do globo A para o globo B, faço uma recapitulação do que eu assimilo e vou para o globo B, e assim vai em cada revolução, período, época ou
teoricamente, fases, né, que nós temos aqui. Veja que as recapitulações são infinitas, né, dado tudo que aconteceu anteriormente, antes de iniciar uma nova atividade. Então, esse ponto aqui desde quando nós iniciamos esse esquema de evolução lá no período Saturno, na primeira revolução no globo A, até agora que nós estamos no período terrestre, veja quantas vezes nós já fizemos esse ciclo, essa espiral dentro de espiral, né? Em cada recapitulação a gente eleva aí sempre a um grau superior, ou seja, sempre tem uma assimilação, sempre tem um trabalho que você aprende e traz aqui como um período, tá? Então, dentro das espirais, eu trouxe aqui que a evolução é sempre uma história do progresso do espírito dentro do tempo, né? Ou seja, né? Isso é uma definição. Evolução é a história do progresso do espírito no tempo. Então, o espírito, nós somos tríplice, né? O espírito, o ego. Então, eu venho, através de fazendo trabalhos, eu vim construindo corpos até chegar no período terrestre. Então, dentro desses períodos, eu tive ciclos, né? Espirais, eu tive aprendizados que se repetem sempre num nível superior, é onde o espírito evolui. Então, sempre é um caminho de evolução, é sempre uma espiral. Macrocosmo e microcosmo, a gente viu um pouquinho na semana passada também, ou seja, tudo que acontece no macrocosmo é exatamente igual ou comparado com o microcosmo, acontece também no microcosmo. Então, tudo isso que eu mostrei que nós conseguimos ver, né, também acontece no microcosmo, independente do local que esteja, ou a referência que esteja. Então, por exemplo, tudo que acontece dentro do nosso corpo também é similar ao que acontece nos planetas, estrelas, nos ciclos, assim vai. Então, tudo que acontece no macro é igual ao micro. Ou seja, dentro de uma recapitulação na retrospecção, por exemplo, né? Ou seja, dentro da retrospecção, a gente também faz uma recapitulação, ou seja, a gente tem uma oportunidade de assimilar o dia, né? O exercício de retrospecção, a gente, ao se deitar, né, a gente inicia o exercício de retrospecção fazendo uma recapitulação das horas que você passou com consciência de vigília, desde o momento que você acordou até o momento que você foi dormir, isso num sentido inverso, né? Sempre olhando da noite para tarde, para amanhã, para o momento que você acordou. Então, você assimila, né, alguma experiência, algum fato, alguma lição que você teve, para que você possa fazer diferente. Ou seja, você pode pegar aquilo, aprender com aquilo e reforçar o bem, ou sublimar o mal. Ou seja, sempre você aprende, não só com os erros, tá? Também com observação, com algumas coisas boas que você também, teoricamente, fala, bom, eu fiz isso direito e posso fazer de novo melhor ainda, né? Então, nem sempre, mesmo assim, nas coisas boas você aprende, né? Não sei se você está aprendendo. Então, um resuminho aqui que eu trouxe, né? As espirais nos permitem repetir aí o mesmo acontecimento, ou seja, sempre em patamares diferentes. Aqui, pessoal, esse finalzinho eu peguei mais ou menos um resumo de algumas leituras que eu acabei fazendo, também de algumas reuniões, e até mesmo algumas reuniões que teve online, tá? Sempre esses espirais, elas são em ambientes, ou pessoas, ou assuntos diferentes. Sempre o propósito aqui é de repetir os fatos ou as lições para aprendermos, né, com elas e evoluir ou progredir, ou corrigir um erro, e assim, etc. Né? Pode ser uma coisa... Você, teoricamente, pode repetir um fato, né? Devido às espirais, os eventos, eles se repetem, né, até um certo determinado momento. Por quê, né? Dentro de uma espiral, dentro de um ciclo evolutivo do ser humano, você tem a primeira oportunidade de fazer uma ação boa, ou, teoricamente, errou com aquilo. Esse evento ele vai aparecer de novo para você, de alguma forma. Só que não é exatamente a mesma coisa como no dia da marmota. Ela pode ser mais sutil, ou ela é cada vez mais sutil. Então você acaba percebendo que o que você tinha que aprender naquele novo cenário que ele se repete, a lição é exatamente a mesma, porém com pessoas diferentes, num ambiente diferente, num local diferente, ou até mesmo em situação diferente, né? Então isso mostra o quanto da observação a gente precisa praticar, para saber que, putz, eu errei de novo, né?
Então eu vou ter uma nova chance? Vou. Só que vai ter algum determinado momento que aquilo não tem mais material para você ter aquela lição novamente. Talvez só numa nova vida que você vier, ou talvez numa outra oportunidade que vai ser dada para você. Então, né, como aproveitem, né? Aproveitem, utilizem sempre os exercícios da fraternidade, a observação, principalmente o discernimento, para que quando esse evento, essa lição aparecer para você, você consiga observar e falar, não, aqui eu errei dessa forma, eu vou fazer diferente, né? E, claro, aqui a astrologia ajuda bastante a gente a saber, né? Ou até mesmo mapear os fatos, né? Talvez para muitos são revelados, para muitos não, né? Por algum motivo também, mas ela é uma ferramenta muito boa para nós, para saber como fazer, né? Então, por exemplo, na astrologia diária, que a gente pratica bastante aqui na Fraternidade de Campinas, a gente, teoricamente, tem um evento, ou um ambiente, ou as lições, ou os assuntos que vão acontecer no dia, naquele horário específico. Tudo que está benéfico ou adverso, né? Então, você utiliza aquilo para, teoricamente, ou errar ou acertar, né? Dependendo da sua lição. Então, isso, posso falar, né? É uma ferramenta que a gente consegue, se prestar atenção, né? Observar, utilizar bastante, tá? Só já que você puxou a astrologia, isso é interessante. As espirais e espirais de lições que você tem que aprender envolvendo planetas mais rápidos, ou astros mais rápidos, tipo Lua, Mercúrio, Vênus, se você olhar num tema, no horóscopo, através da progressão, você vai ver que aquilo repete várias vezes na sua vida. Vai repetindo, entendeu? Porque é um movimento muito rápido desses planetas. Agora, se tiver lições a aprender de Netuno, Urano e Saturno, dependendo de quando você nasceu, é uma ou no máximo 2 espirais na vida inteira. Entendeu? Então, se você perdeu uma, você tem mais uma. Se você perdeu a segunda, bal. E para quem é estudante da Rosa Cruz, as lições a aprender envolvendo Urano, Netuno e Plutão são as mais ricas. São aquelas alavancadoras de revolução, né? Então, depende do momento, né? A progressão vai conseguir iluminar aquele momento na sua vida, aquela idade, depois talvez em outra idade. Mas uma coisa é você aproveitar essa oportunidade com 50 anos. Outra, se você estiver vivo com 90 anos, as restrições do seu corpo são muito maiores do que nos 50. Entendeu? Então, essas espirais, como você falou, às vezes você perde. E mesmo essas que são mais rápidas, tem muita gente que já perdeu. Pega um Saturno, por exemplo, ou até um Marte. Para muita gente já foi, não vai mais. Não tem mais espirais. É triste falar, né? Mas essa atenção. Bom, e aí, né, como resumindo um pouco mais, se errarmos, né, temos a oportunidade futura de corrigir. Claro, nesses exemplos que o Carlos trouxe aqui, para alguns eventos, né, para outros não, né. E se acertarmos, evoluímos aí a lição, o fato, né, é suspenso após algumas repetições. Então, por exemplo, né, não é o fato de que, em algum momento, aquela lição te aparece, você, por observação, assimilação, discernimento, você fala, não, aqui eu fiz errado, vou fazer o certo. Faz uma vez, ela aparece de novo. Uma maneira mais sutil, porém, para saber se você, teoricamente, aprendeu ou não com aquilo. E aí, mais uma vez, não. Pode ser que ela apareça diversas vezes. E aí, uma vez que a lição é aprendida, o ensinamento é suspenso. Suspenso, né? Mas, de vez em quando, vem bem sutilmente, assim, quase que você não percebe. Vem. Bom, a cada ciclo, né, as lições e acontecimentos se tornam cada vez mais difíceis, né, à medida que procrastinamos o aprendizado. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A lição aparece e você... não, né? Não, perdeu, né? Ou ela fica cada vez mais difícil para você, uma coisa simples, acaba ficando um problema depois para você sublimar, né? Que é um exemplo bem claro, é o seguinte, você aprender a ler e escrever. Muito mais fácil na infância do que depois quando você é adulto, né? É muito mais difícil. Você, como adulto, você tem que focar.
Porque você tem outros problemas a resolver. Tem contas a pagar, tem responsabilidades, está cansado, vai estudar à noite. Enquanto você, quando criança, estuda de manhã, não tem nada a pensar, só naquilo, escrever. Então, se isso é verdade num negócio tão básico como escrever, você imagina em outras lições, né? Tipo, ser auxiliar invisível, ser probacionista, entrar numa escola esotérica, né? Entrar numa escola esotérica é muito mais fácil quando você é mais novo do que quando você é mais velho, por incrível que pareça. Porque quando você é mais velho, você já carrega todo o ensinamento de uma vida que dificilmente você vai chegar e abrir mão, né? Quando você é mais novo, você tá com aquela fome, tudo que vier, se usar lógica, então, vem tudo e você consegue ser do outro lado. Os famosos, eu não concordo com isso. Isso eu não engulo. Eu acho. Eu sou pau que nasce torto, eu vou morrer torto. Agora não dá para mudar mais. As pessoas fazem isso. Mas eu sou mulher, o que eu vou fazer sozinha agora no mundo sou largado do meu marido? É assim que você ouve. É assim que você ouve. Então é isso que o Alan falou. Torna cada vez mais difícil à medida que a gente procrastina o aprendizado. Vai ficando cada vez mais difícil. E assim, quando a gente vai pegando uma idade, a gente tem que cumprir o nosso dever, né? E cumprir o nosso dever, né? Que é o básico, que deveria ser o básico, né? Consome tempo e aí o aprendizado ou até mesmo a percepção, a observação fica cada vez mais difícil, né? Mas não é impossível, tá? É questão de não é impossível, prática porque essa semana eu li de uma mulher que ela, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, ela estava fazendo doutorado, ela não conseguiu defender a tese dela naquela época por causa da guerra, e agora ela finalmente finalizou aquele doutorado porque ela finalizou a tese, entregou, né, e pegou o diploma dela, quer dizer, depois de... Então, mas você falou uma coisa interessante, que corrobora isso que o Alan falou. O negócio, ele é tão, assim, espetacular, que merece e que é contado. Certo? Não, no caso porque desse... essa foi uma. Quantas outras tentaram também fazer e não conseguiram? Então é tão difícil. É tão difícil. E quando aparece um caso, ele é contado. É exemplo, né? Exato, mas está confirmando o que o Alan falou. E que é mais difícil. É tão difícil que quando uma pessoa consegue, olha essa pessoa. Aí quantas outras pessoas que nem pensam, então tem isso é muito importante que realmente ele seja contado para mostrar que é possível, que você pode. É mais difícil, como bem colocou o Carlos, mas mostra que a persistência te leva a conseguir. Sim. Em qualquer momento. Dentro desse contexto que o Alan colocou, você vê, tem o próprio ciclo anual da ida e vinda do Cristo, do raio do Cristo cósmico. Do raio do Cristo cósmico. E não é igual o que foi no ano passado, não é igual desse ano e não será no próximo. A mesma coisa, você deu o exemplo aqui, claro, e foi muito interessante, porque eu ia falar bem aqui, você veio aqui, que é o nosso dia, dia à noite, né? É a mesma situação. Então, em resumo aqui, tá, gente? Esse cantinho aqui eu coloquei aqui sempre assim, né? A gente aprende, né? Põe em prática, de novo, né? Para assimilar se o que você aprendeu, qual o efeito disso aqui. Deu ruim. Recapitula de novo, aprende, põe em prática de novo. O aprender e não pôr em prática não vai ter uma assimilação e nem nada para recapitular. Porque, aprendi, tá? Não coloquei em prática, teoricamente não tem como saber se aquilo se aprendeu é o melhor ou não. Claro que nunca vai ter o final, nunca tem um aprendizado que é a plenitude, sempre tem algo a melhorar. Mas, cada vez mais, vai se sutilizando e vai ficando cada vez mais... vai ficando melhor, né? O aprendizado. Então, aqui, ó, em resumo, tá? É importante ter em mente que a evolução, aqui mente com minúsculo, tá? Que em mente é o ato de pensar e não a veículo mente, tá, gente? Então é importante ter em mente que a evolução se move numa espiral, sempre. Mas nunca se repete a mesma condição e segue sempre um aperfeiçoamento positivo, progressivo. Então,
pouquinho mais de espirais entre espirais. Alan, também nesse caso pode acontecer de a pessoa sequer perceber a oportunidade, né? Sim. Quando ela vem e você, como é mais sutil, você de repente até não perceber que ela está passando e perder, né? Exatamente. A oração se enquadra aqui? O ritual se enquadra? Em aprendizado? Não, O ritual repetição. é uma repetição. É uma pergunta. Se o Acho que ritual é um depende, aprendizado. se for alguma Não, coisa porque que é... porque é um ciclo, é uma repetição. Está dentro do... Você começa e termina, começa e termina. Essa parte da sutileza não está pegando na minha mente, sim, então eu tenho que falar. Mas, por exemplo, para mim foi muito difícil o processo de deixar de tomar álcool. Então, no começo, depois que eu tinha decidido, aconteceu de, por exemplo, você sair numa reunião e a pessoa te oferecer, né? Não, você não quer cervejinha, então isso, aquilo? Ou numa outra festa que simplesmente a pessoa encomendou a cerveja para mim, nem perguntou se eu queria ou não queria, porque ela vai beber, entendeu? A mais apreciável. Então, esse era o começo. É o teste. Depois começou. É o teste. Entendeu? É o teste. Depois Nunca ninguém ficou te mais ofereceu, sutil, você ficou tá mais numa decisão- sutil. Isso, Mas ficou. você dá esse exemplo. Verdade. Mas é a sutileza, entendeu? Nós estamos agora falando da Exato. sutileza. A Sim. sutileza, de repente, começou que agora é numa festa que, de repente, você vê os outros bebendo e tem aquele dia que você nem se afeta, mas tem aquele dia que você fala assim, deixa eu catar minha cerveja sem álcool aqui, porque hoje eu não dou conta, entendeu? Então, é nesse sentido que eu quero falar, assim, deixar um exemplo bem claro do que é essa sutileza desses testes que vão retornando. É nesse sentido. Você pode ver que o ambiente mudou, as pessoas mudaram. Isso, Tudo mas mudou. o Mas teste o ass- continua. a lição A tentação, pra ela a lição A é lição. a mesma. É isso que, né? É mais sutil, hein? Não precisa nem pagar. É. Bem sutil, né? De É graça. sutil de graça ainda. De graça, E mas quando assim, dá de presente, né? dá de presente. Quando Dá de presente, dá uma garrafa de vinho de presente de Ah, daí- aniversário. Né? Isso eu já não tô ganhando mais, mas em todo caso. Mas você já Né? fala assim, linda a garrafa de vinho. A garrafa é bonita. A garrafa bonita. Não. Não, mas eu quis trazer isso para Acerta. né, A sutileza concretizar traz a beleza também sutileza. Da garrafa que o Carlos falou. Sutileza. Mas assim, só pra gente sentir o que seria sutileza nesse sentido Sutileza é isso mesmo. que eu trouxe. Bem sutil. Cada vez mais. A gente vai passar agora para a recapitulação. Alguém online quer fazer alguma pergunta sobre espirais dentro de espirais? Quer recapitular? Adicionar alguma coisa? Você andou estudando Só inteligência artificial? dizer, a única coisa que eu gostaria de dizer é que eu vejo que eu comecei bem tarde, sabe? Mas, assim, o caminho de estudar a filosofia Rosa Cruz, né? Vou te dar um consolo, Deixa eu então. falar. Vou te dar um consolo. Marco Sênior começou com 44 anos e morreu com 54 anos. Fez tudo aquilo. Nossa, E fez tudo aquilo. Fez tudo E isso. chegou à quinta iniciação. fez tudo. Sim. Para mim, isso sempre serviu de consolo. Para mim. Tá? Mas você não Sim, falou um detalhe. nossa, Gente, muito deixa eu obrigada, falar. realmente. Você não falou um detalhe. Ele era marinheiro até os Ele 44. era marinheiro ainda, Imagina. que é pior ainda. A idade, viu, Monique? A idade física nossa não tem nada a ver em relação ao momento. O momento é como o Alan falou aqui, né? O momento que chega é o momento que deveria chegar. Esse momento já está escrito por você lá no Parama de Vida, lá no terceiro céu, entendeu? E o tempo que você precisa para evoluir também já está marcado, desde que você aproveitou o momento. Porque, como o Alan falou, a partir do momento que você aproveitou, as espirais vão começar a acontecer de uma velocidade muito maior do que a outra pessoa que começou lá com seus 18 anos, entendeu? E mesmo uma pessoa que começou lá com a mesma idade sua, de repente não vai alcançar o que você vai alcançar, porque as espirais dela vão aumentar muito menor, entendeu? O importante é estar atento. Sim, É estar atento para não perder, sim. como o Alan bem falou aí, né? Não perder a oportunidade que aparece. E a oportunidade que aparece, ela é muito clara para nós. Desde que você esteja antenado, é muito clara. Não é do tipo assim, será que foi uma oportunidade que eu perdi?
Não sei, vou pensar. Não tenho o que pensar, né? Ela é muito clara, tá na sua cara, né? Não há... Tem um outro exemplo também, um pouco bem mais antigo do que o Carlos deu, do Maxime, que para nós é um maior exemplo aí, mas é Paulo. É isso. Se você pegar Paulo de Tarso, foi cobrador de impostos. Na verdade, Paulo de Tarso foi pior do que Maxenda, porque a quantidade de pessoas que ele assassinou ou mandou assassinar naquela vida, pode ter certeza que sem contar que naquela vida você foi muito maior do que Maxenda. Muitos anos. É, verdade. Quantos anos você vivia naquela época? Exato. E ele em tão pouco tempo alcançou o estágio. Então, não se deixe levar por essa questão. Nós não podemos nos deixar levar. Nenhum de nós. Porque cabe a nossa individualidade, a nossa vontade, os nossos desejos, né? A nossa persistência. Agora a gente vai falar um pouquinho de recapitulação nas 3 primeiras revoluções. Então, dentro do capítulo 10, tá, que é o período terrestre, a gente falou aí da primeira, da segunda, da terceira revolução, das noite cósmica, e até mesmo agora eu vou só trazer um pouquinho para a gente recapitular mesmo, né, que é a palavra aqui, né. Então, mais uma vez, né, acho que nosso esquema de evolução aí, a gente começou lá no período Saturno, solar, lunar, estamos aqui no globo D, no período terrestre. Tudo isso de Saturno até o período terrestre foi em evolução. Nós temos aí a epigênese, tudo isso está no conceito Rosa Cruz, tá? E seguiremos aí no futuro para o período de Júpiter, período de Vênus e o período de Vulcano, que é a evolução. Bom, 777 aqui, 7 revoluções, 7 globos, é nada mais, nada menos do que os 7 períodos que nós temos, né? Que eu acabei de passar aqui, através dos 7 globos em cada período, nas 7 revoluções, cada globo aqui. Então, mais ou menos que vem vários nomes aqui em cima desse esquema de evolução, para quem está estudando isso ainda, tá? Bom, aqui o resumo, né? Mais uma vez, e aqui... em paralelo, né, são 2 diagramas que eu juntei aqui, né, então tem lá o esquema de evolução e aqui tem em cada período quem era a humanidade, qual era o estado de consciência, qual foi o trabalho feito no período e quem foi a hierarquia que nos auxiliou aí para trazer. Tá? Então o foco aqui hoje vai ser no período terrestre. Tá? Então lá são os senhores da forma. Bom, eu vou passar à frente aqui, fica até mais fácil, até um pouco maior. Então, começando então, né, o período terrestre. Então, só esses slides anteriores que eu mostrei foi exatamente para a gente saber, dentro do esquema de evolução, da onde nós estamos falando, tá, nesse capítulo aqui, que é a 4ª revolução. Então, eu vou começar cada vez mais que eu vou avançando no trabalho aqui, a gente vai emergindo até chegar onde a gente está hoje, né, nos dias atuais. Então, o período terrestre aqui, né, o 4º período desse esquema de evolução que a gente está vivendo atualmente. Já passamos aí 3 revoluções e meias, né, um total de 7 revoluções nesse período terrestre. Atingimos o nadir na materidade, isso lá na época Atlântida, no globo D. E foram adicionados aí, nós completamos aí os 4 elementos, né, que é o fogo, o ar, a água e a terra. Então, como eu mencionei, né, o período terrestre já é após a involução, nós estamos aí na epigênese, tá? Então, ele começa sempre no mundo do pensamento, na região do pensamento concreto, e vai até o mais denso, que é o mundo físico, a região química do mundo físico. Então, essa é a nossa, não sei se é a palavra, mas peregrinação, né? A evolução, ela começa no pensamento concreto e vai na região mais densa, que é a região química do mundo físico. Isso 7 vezes, então 7 evoluções. E aí, dentro desse período terrestre, nós tivemos aí os senhores da forma, né, que foi a hierarquia que nos auxiliou, né, dentro desse período, que nos especializamos aí, com o trabalho que foi feito na forma física. A hierarquia senhores da mente também trabalhou na mente, ou seja, nos deu lá o germe da mente, e a gente tem hoje um veículo mente. Então, foi o trabalho feito no período terrestre. E a humanidade é nós, seres humanos, tá? Então, cada período anterior tinha lá os arcanjos no lunar, os anjos na solar, os arcanjos na lunar e Saturno
eram os senhores da chama. Bom, aí começam as recapitulações. Então, dentro do período terrestre, eu tive 3 revoluções, 3 primeiras revoluções. Então, recapitulando aqui, né? Qual que era o objetivo? Chegarmos aí à individualidade, ou seja, nossa expressão nos 3 mundos. Total expressão, tá? Então, uma palavra é bem diferente de expressão. Ou seja, reconstruir os nossos corpos dentro desse período, tá? Com materiais da região do pensamento concreto até o mais denso, que é o mundo, passando pelo mundo desejo, o mundo físico. E conectarmos aí, né, por fim, né, conectarmos aí o tríplice corpo ao tríplice espírito com a mente. Esse é o nosso objetivo desse período terrestre. Então, mais uma vez aqui, né, período terrestre, nós temos aí a primeira revolução, ou melhor, né, falando do período terrestre. Bom, no período terrestre nós tivemos diversas hierarquias criadoras que trabalharam conosco, né, como os arcanjos, que era a humanidade do período solar, os senhores da mente, a humanidade do período Saturno, e os senhores da forma, que nos ajudaram aí nesse período. E a seu cargo aí, a ajuda foi bem-vinda, né, para que pudéssemos chegar à individualidade, ou seja, a expressão total desses 3 mundos, como eu falei. Então, dentro do período terrestre, a gente recapitulou o corpo denso, ou seja, tivemos a revolução de Saturno, corpo denso, revolução solar, corpo vital, revolução lunar, corpo desejo, e a revolução terrestre. Mas se você olhar assim, pô, mas não é a mesma coisa, né? Nós já não falamos isso em todos os outros períodos? Não seria... Por que eu estou falando a mesma coisa? Porque eu vou reconstruir, como eu falei, de espirais dentro de espirais. Né? A gente vai reconstruir esses corpos nos seus mundos relativos aqui, né, dentro dessas regiões que são cada vez mais densas, de Saturno para o terrestre, sempre evoluindo. Então, nessa revolução, ou nesse período, nós construímos um corpo denso, por exemplo, né, que é a perfeição, né, é o corpo mais perfeito dentre todos esse período de evolução que nós construímos até agora, que é o que a gente tem hoje, né, é o corpo denso mais perfeito comparado aos outros períodos. Então a gente reconstruiu de novo, né, no período terrestre, todos os corpos. Só que por que a gente reconstruiu os corpos, esses 3 corpos? Para que a gente colocasse aí, ou recebesse, né, o germe da mente e assim o veículo mente, tá? Que isso vai virar um corpo mental depois. Para, como eu mencionei, né, conectarmos aí o tríplice espírito. Espírito divino, espírito de vida e espírito humano. Uma coisa interessante que o Alan falou aí. Nós tivemos que mexer nos nossos corpos denso, vital e desejos para acomodar o veículo mente. O veículo mente não está no corpo denso. Então, quando você vê aqueles desenhos de cérebro e dizendo, a mente, está errado. Que a mente não é o cérebro, certo? Então, né, não é, então, não existe, não é assim, tá? A mente não... o cérebro, ele é usado, tanto ele como a laringe, como veículo criador, para que você possa, o espírito, nós, o espírito, né, possa, através dele, conseguir fazer os movimentos dos órgãos dos sentidos. Tipo assim, quero olhar para a esquerda, quero olhar para a direita. Então, quando eu falo isso, eu estou usando a minha mente, né, para fazer conexão com as partes cerebrais, né, o cérebro é tudo mapeado hoje, né, para evocar a região óptica, né, e também as regiões dos músculos aqui, para cumprir aquilo que eu, espírito, quero, que é virar para a esquerda, virar para a direita. Mas não é a mente dentro do cérebro, né? É a mente trabalhando, ordenando o cérebro, né? O cérebro e todos os músculos, o cérebro nervoso, né? Sim. É a mesma coisa. Se eu não tivesse isso, eu não conseguiria fazer isso como antes, como eu não tinha. Como você falou, até a terceira revolução lá, que é a revolução lunar, nós tínhamos o corpo denso, o corpo vital e o corpo desejo, nós não tínhamos a mente. Então a gente não fazia nada, não tinha esse negócio de olhar para a direita e olhar para a esquerda, porque nós não tínhamos
não tinha essa condição de movimentar o corpo denso para tal, por isso que a gente era guiado pelas hierarquias, né? A partir da mente a gente ter essa condição. Então, a mente, a mudança que a gente teve que fazer no corpo denso para acomodar a mente foi a criação do cérebro e da laringe. A mudança que nós tivemos que fazer no corpo vital para adequar a mente é porque toda vez que eu mexo no corpo denso, eu tenho que mexer no corpo vital. O corpo vital é cópia fidedigna do corpo denso, porque é o corpo vital que vitaliza o corpo denso. Então, se eu tenho um cérebro físico, eu tenho um cérebro vital. Se eu tenho uma laringe física, eu tenho uma laringe vital. Então, por isso tem uma na E no corpo desejo, eu tive que mexer no quê? A corpo desejo não tem cérebro, não tem laringe. O que eu tive que mexer no corpo desejo para adequar o veículo mente? Sistema digestório? Não. Sistema excretor? Não. Nervoso. Pelo que o pessoal fala que o intestino é o cérebro, mas é isso. Né? Então, sistema nervoso. Por que o sistema nervoso? Justamente para fazer isso que eu acabei de falar. Se eu quero mexer a cabeça, eu tenho que usar o sistema nervoso. Se eu ficar mexendo... Muito bem, olha para a esquerda, só com os olhos, eu tenho uma limitação, né? Aliás, os olhos também tem músculo, né? O sistema nervoso também tem nervo. Então, eu tive que modificar o sistema nervoso, voluntário ou involuntário? Voluntário, porque o involuntário já é ativo desde o cruzar, né? Ainda bem, né? Então, é o voluntário. Até quando eu mexo o pescoço porque eu quero mexer. Não é involuntário. Não é? Agora, mexe no intestino. Então, certo? Então, isso é importante, né? O veículo, a mexida nos corpos é para acomodar a mente para que ela possa fazer o que eu, espírito, ordeno ela fazer. Nessas regiões, exatamente. Mas ela não está dentro do cérebro, nem fora do cérebro, nem no sistema nervoso. Ela não está, né? Na verdade, ela não é nenhum corpo, ela é um veículo que, quando você ver a mente com a visão mental, você vê uma nuvem em volta da cabeça. Uma nuvem bem esfumaçada mesmo. Uma nuvem bem fraquinha, entendeu? Mas já é o suficiente para dar todo esse poder, né? Conforme você vai trabalhando nela, o poder dela é muito maior. O poder da mente é poder criador, né? Os iniciados, por exemplo, criam outro corpo por meio da mente. Olha que beleza. Então você vê para onde vai chegar a capacidade nossa mental um dia, né? Tá? Teremos que estar bem mais evoluídos. Eu pus uma nuvenzinha aqui, tá? Só para... Não, ele lembrou mas não é a nuvem de chuva, a nuvem cinzenta, mas é o a veículo nuvem tenebrosa. é só uma nuvem, né? Isso. O algodãozinho. É verdade. Acho que melhor de algodão, né? Aí, eu vou passar agora pelas 3 revoluções, tá? Então, falando da primeira aqui, que é a revolução de Saturno, que é o corpo denso, né? Então, a composição do ser humano é essa hoje, esses são os 3 corpos e o veículo que nós temos hoje, tá? Para expressão do espírito. E aí a gente vai falar agora essa revolução de Saturno, né? Ela foi a recapitulação aqui do corpo denso, a reconstrução do mesmo. Então aqui a construção foi um impulso para a construção da parte frontal do cérebro e também para a incipiente divisão do sistema nervoso, que desde então começou a evidenciar suas divisões, que é o voluntário e o simpático, que é o involuntário. Nesse período também foi lhe dado a habilidade de formar um cérebro e tornar esse veículo para o germe da mente, ou seja, o cérebro físico, né, aprendeu, construiu ele para receber o germe da mente para fazer tudo isso que o Carlos acabou de falar aqui como exemplo também, a ser acrescentado posteriormente. E essa reconstrução completou-se, como eu falei, no mais alto grau de eficiência desse veículo. Na segunda revolução, que é a revolução solar, nós reconstruímos aí o corpo vital. Então, uma vez que nós mexemos no corpo denso, né, como o corpo vital é uma cópia molécula, um átomo do corpo denso, ele teoricamente foi reconstruído da mesma forma do corpo denso, tá? Então, nesse período, o corpo vital foi reconstruído também para acomodar a mente germinal. Tá? E esse corpo se tornou uma forma parecida como o corpo denso, que terá condições de ser usado aí como um veículo mais denso durante o período de Júpiter.
Então, lá no período de Júpiter, nós não vamos mais ter o corpo denso, vai ser espiritualizado e, teoricamente, nós vamos funcionar aí no corpo vital. E aqui, só para lembrar, né, todo o desenvolvimento oculto começa aí no corpo vital. Tá? Repetição, como sempre. Terceira revolução, ou revolução lunar, do corpo desejo no período terrestre. A gente trabalhou aí no corpo de desejos, e aí a gente reconstruiu ele, ou seja, recapitulamos, reconstruímos, e o corpo denso a gente sabe que precisa sempre ter o equilíbrio. Tá? Então aqui é um pouco mais complexo, tá? Mas eu dividi aqui. Então, dentro do mundo dos desejos, a gente tem a parte superior, que é a parte da atração, né? Então, dentro do mundo do desejo, nós temos 7 regiões. Na parte superior, que é a atração, tem a 7ª região, que é o poder anímico, a 6ª região, luz anímica, e a 5ª região, que é a vida anímica. A 5ª região, desculpa, vida anímica. Aqui na 4ª região, nós temos aí o sentimento, né? Que é ou de interesse ou de indiferença. E na parte inferior, a gente tem a repulsão, ou seja, dos desejos, que é a 3ª região, da impressionabilidade, que é a 2ª região, e das paixões e desejos inferiores, que é a 1ª região. Tudo isso é parte inferior. E aí nós tivemos a ajuda dos senhores da mente e dos arcanjos, tá, para reconstruir o corpo do desejo. Então, os senhores da mente eles nos ajudaram a implantar o eu separado, sem o qual o ser humano, com todas as suas gloriosas possibilidades, nunca poderia existir. E na última parte da revolução, que foi que nós recebemos o germe aí da personalidade separada, que foi implantado. Então, esse foi o trabalho dos senhores da mente. E os arcanjos, por sua vez, né, imprimiram no corpo de desejos os desejos puramente animais. E trabalharam também nos corpos de desejos que não estavam divididos. Tá? Então, tudo isso aqui, né, dentro do período terrestre, nós, teoricamente, não digo conectamos, porque no mundo do desejo já tinha a parte superior e inferior, e a 4ª região, e também o trabalho. Então, nós reconstruímos o corpo de desejos justamente para ter essa expressão dos nossos sentimentos, desejos e tudo mais aqui no mundo da região química do mundo físico. Bom, mais um pouquinho, né, corpo de desejo, né, um veículo, aqui só recapitulando, então vou passar um pouquinho rápido, mas é um veículo de sentimentos, desejos e emoções, ações são vivenciadas em movimentos livres, se descontrolado é prejudicial ao crescimento da alma, assume o controle pode ser eficiente no serviço sob direção apropriada, e o corpo do desejo deve ser controlado, mas nunca exterminado, tá? E a perguntinha, por que a gente precisa aí controlar o nosso corpo de desejo ao invés de exterminá-lo? Ou, sei lá, colocar um sentimento, um desejo numa caixinha ali e falar assim, eu nunca mais quero saber disso na minha vida. Agora sim, né? Por que eu tenho que controlar e não exterminar? Primeiro porque ele que impele a gente à ação, né? Das coisas que a gente vai fazer, né? É uma das coisas principais também. Então, se eu tenho um sentimento ou um desejo desregrado, por exemplo, aí eu falo, bom, eu vou exterminar esse desejo. Não quero mais. Eu aprendi agora que isso é prejudicial para a minha vida. Nessa existência, você acha que esse desejo desregrado ele vai aparecer de novo ou não? Aí deu um exemplo aí. O exemplo do álcool. Vai aparecer. E aí quando ele voltar, a tentação ele vai vem vir de forma mais sutil. Uma forma menos... Cabe a nós, através da vontade, manter o equilíbrio. Exatamente. Isso. Boa, Teresa. O corpo de desejo não pode ser terminado hoje, porque é o seguinte. Se a gente hoje caminhasse só pelo dever, aí não precisávamos do corpo de desejos. O dever impulsionava a gente para fazer aquilo que precisávamos fazer. Mas como nós hoje caminhamos mais pelo prazer, se deixar, a gente só faz as coisas que sejam gostosas para a gente. Né? Não as coisas que deveríamos fazer, as coisas gostosas. Tipo assim, eu compro porque eu quero, mas não porque eu preciso. Certo? Esse é o corpo de desejos falando, né? Porque eu quero, porque eu preciso, depois eu vejo o que eu vou fazer com esse negócio. E como é que eu vou pagar? Então, o corpo de desejos é importante por causa justamente disso. Se eu faço isso de uma maneira irresponsável, eu pago preço.
né? Porque eu estou manipulando com o material das 3 regiões inferiores do mundo do desejo, e ali a repulsão vem em cima. Eu tenho que dobrar minha força de vontade para manter a repulsão, e isso vai estar no meu corpo denso. Por isso que cristaliza, por isso que dá doença, por isso da enfermidade, né? E a enfermidade, as doenças, lembrando sempre dessa insistência em fazer errado, está no meu horóscopo, latente. Eu já escolhi essas doenças e enfermidades, tá? Porque às vezes as enfermidades estão ligadas aos sentimentos, emoções e desejos inferiores. E esses sentimentos e emoções inferiores meus estão ligados às lições que eu tenho que aprender de coisas do passado, que eu escolhi provar, para que, se eu aprender, as doenças latentes não se ativam, eu aprendo a lição e sublimo o desejo para o lado superior. Não é? Então, ao invés eu vou ter de... desejo novo, né? Eu vou ter esse desejo novo. Vou ter desejo sublimado. Mas sublimado. Isso, Mas isso. sublimado. E muitas vezes arrependido, né? Porque, por exemplo, vamos pegar o caso da bebida alcoólica. A hora que eu ver um irmão bêbado, eu vou ter compaixão dele, porque eu vou lembrar de mim. O quanto eu perdi tempo um dia fazendo isso, entendeu? Então, isso é sublimação. Eu gero uma compaixão. Compaixão é colocar-se no lugar da pessoa, não é isso? Eu me coloco no lugar da pessoa porque eu já passei por isso no passado. Por isso que é difícil, muito difícil ter compaixão quando você não passou pelo negócio. É muito complicado. Você tem, como eu vou entender, por exemplo, o papel de uma mãe se nesse nascimento eu nunca fui mãe? É dificílimo. É a mesma coisa da mãe em relação ao pai. E assim por diante, né? Entendeu? Então, terminar o corpo de desejos, para quem é ocidental, para o lado nosso aqui, é acabar com a evolução, com a sua evolução. Porque você não caminha pelo dever. Então, como bem falado aqui, você tem que sublimar esses desejos, emoções e sentimentos inferiores, que só você sabe. Não tem guru que sabe, não tem instrutor que sabe, não tem papai, não tem mamãe, não tem esposa, não tem marido, não tem melhor amigo. Ninguém sabe. Só você é que sabe. A partir do momento que você considera que só você é que sabe, você começou a resolver o problema. Enquanto você terceiriza para outrem falar o que é, você não começou a resolver o problema. Entendeu? Os nossos irmãos e irmãs psicólogos, psicanalistas, analistas, eles dão o toque, mas lê do engano de achar que esses irmãos vão te dizer quais são os desejos, emoções e sentimentos que você tem que sublimar, porque ele não sabe. Isso é verdade. Se ele falar que sabe e você acreditar, você vai pro buraco junto com ele. Entendeu? Ele não sabe, ele te dá a dica, ele te orienta, ele te escuta, né? O escutar, a verbalização, isso é uma técnica fantasticamente usada por muitos, inclusive, né? E que resolve. A partir do momento que você começa a verbalizar, você fala, nossa, descobri, né? Então, tem um trabalho maravilhoso nesse sentido, mas não pense que alguém vai apontar para você, você acha que eu sou muito invejoso? O que você responde? De jeito nenhum, você é legal pra caramba, você é invejoso pra caramba, mas não, vai ser gente boa, pô, ninguém fala. E se falar, não vai falar na intensidade que você precisa. Por isso que muitas vezes, no passado, quando eu via o pessoal levantando o horóscopo de outro e conversando com o outro fazia cara, sabe, do tipo... Você não entendeu nada? Não sou assim. Não sou assim. Tá errado. A pessoa tá errada, não sei o que. Entendeu por quê? Porque é difícil, é complicado. Então, o corpo de desejos, o bom dele é isso. Ele te chama para isso. Chama-se consciência. Chama, né? Aquele negócio escondido dentro de você, que só você sabe. E quando aparece... né? Então, por isso que não pode terminar. Então, como disse a Terezinha, o caminho é assim, a tua vontade consegue transmutar um desejo inferior, aquele mesmo, num desejo superior. Sim. Tem outro caminho, né? A vontade é. Me pergunta, na época do Jesus Cristo, as coisas eram assim também? Sempre. Desde a Revolução Lunar, né? Foi bem antes de Jesus Cristo, né? Nossa, foi bem. Alguns milhões de anos. Não. É proposital a pergunta. Né? Entendi. Então, Então, essa labuta vai tempo. a gente aprende aí, né, que não é recomendado, tá? Qualquer deslize, esses desejos retornam uma intensidade ainda maior, ou seja, é muito mais difícil você controlar. E assim, a gente aprende, né, como já explicado aqui, a gente transmutar esses desejos, né, em sentimentos mais elevados, através do serviço de devoção a ideais superiores, ou seja, região inferior num desejo,
região superior, né? Essa frase que você colocou dos deslize é interessante, Alan, porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas pensam que, caramba, se eu cair agora, na próxima porrada vai ser grande. Aí você fica aquele sentimento de que Deus está te punindo mais grave. E não é, você sabe por quê? Você sabe por quê? Se você comete um deslize na próxima, o negócio é mais forte? Você deixou na teia ou as outras Está desistindo. A gente não tem ideia do estrago que a gente faz. Nós não temos a ideia do estrago que a gente faz quando a gente tem um desejo inferior, emoção inferior, um sentimento inferior. Nós não temos a ideia do estrago que a gente faz. Porque a gente não tem ideia no quanto a gente balança essa teia e puxa essa teia para baixo, derrubando muitas pessoas, inclusive, ao seu redor. Então, a questão da próxima vir mais intensa é para você reparar aquele estrago que você está fazendo agora e o último que você fez. Então, o trabalho é dobrado, você tem que reparar aquele e esse. Entendeu? Então, ele é mais forte, mais contundente para você reparar a teia do destino que foi construído pelos anos de destino, que estão acima de todos os erros. Então, você pensa o quê? Você está tentando sacanear com o destino, provocando um erro. E ele fala, não, eu não cometo o erro. O erro foi você que cometeu, então você vai ter que reparar. Porque eu não cometo, você cometeu. Mas você tem que reparar o erro daquele momento e do momento passado. Tá certo. Entendeu? E quantas vezes as pessoas que você não conhece estão te olhando e falando assim, nossa, mas olha como fulano saiu daquele rosto que ele tinha, eu vou fazer igual, puxa, obrigado. Você nunca vai descobrir que ele vai te agradecer de um enrosco que você saiu e que ele estava acompanhando e que salvou ele de uma situação. Olha a mexida que você faz na rede. Entendeu? Por isso, como o Alan aí falou, deslizou, corrige rápido, não espere a próxima. Não fale assim, depois eu vejo isso. Ou então, algumas pessoas, quando acreditam em renascimento, vou deixar para a próxima vida. A turma fala, fica para a próxima. Quando a pessoa fala um negócio disso, os dois destinos devem falar assim, meu Deus. Não entendeu nada. Oh, Não entendeu nada. queda livre. Esse deslize e impacto na teia, cara, isso também é jogar o seu quilhão lá no corpo desejo da Terra, lá pra... né? Você cria lá no seu extrato, você cria no seu extrato a força, o Martin chama de imoral. Entendeu? Você está dando seu quinhão para a colaboração de um dia um vulcão, um maremoto, um terremoto acontecer e quiçá você está lá. E quiçá você está justamente no lugarzinho. Na linguagem popular é colocar mais um prego no caixão. Né? Que você está contribuindo. Exato. Está atrapalhando muita gente. Tem uma situação, não precisa ir longe, né? Uma palavra que a gente possa falar, ela pode ser construtiva ou oposto disso. Exatamente. Por isso que o Max Centro sugere o seguinte, deslizou arrependimento e reforma íntima. Então você se arrepende e procura reformar o mais rápido possível. Errei com a pessoa. Errei com a pessoa. Agora caiu a ficha, errei. Primeira oportunidade dela, vai lá e peça perdão. Sim. Não posso pedir perdão porque a pessoa sumiu, nunca mais vi. Faça uma oração pedindo perdão. Mas faça. Não fique naquela do tipo assim, o dia que eu encontrar eu peço. Não faça. Se for uma pessoa muito próxima de você, vai lá e peça perdão. Que coisa mais difícil que tem para fazer. Nossa, como é difícil. O dia que eu encontrar eu peço astúcia, né? Já é astúcia, É astúcia. Como eu mudei para os Estados Unidos, nunca mais vou encontrar. Carlos, Será? Hoje na internet você entra no Facebook e acha o cara. Mas já pediu perdão assim na rede social. Como a Ellen falou uma coisa assim real, eu também vou falar, veio inteira agora assim. Veio inteira. Não, mas é uma coisa muito bonita. Eu vivi essa experiência que você falou do perdão com uma senhora. Nós não éramos propriamente amigas, mas tínhamos relação sempre muito amigável. Tá? E uma vez, acho que ela não estava bem, e ela no que ela falou, ela me ofendeu, sabe? Eu já perdoei, porque acho que eu já tinha perdido a vergonha naquela época. Não dei muita bola, não, mas ela não ficou bem. Ela não ficou bem. Ela já era uma senhora, ela morava assim um pouquinho longe. A filha tinha carro, eles tinham condição boa, mas ela... Quando deu a vontade dela pedir perdão, ela não esperou nem vir de carro. Ela pegou um ônibus que estava passando no bairro dela,
Marcos. Chegou lá onde eu morava, como se não tivesse acontecido nada, né? Pra mim não foi. Aqui eu falei, pô, ela não tá boa, não sei. Mas ela chegou, ela virou pra mim tão séria, era uma senhora italiana, sabe? Eles têm umas coisas mais antigas, uns hábitos, talvez. E ela chegou pra mim e falou assim, mas tudo bem? Eu estranhei, foi num horário qualquer do dia. Magali, eu vim aqui só para te pedir perdão. Falei, o quê? Eu fui injusta, eu errei, você não mereceu. Gente, você acredita? Eu nunca esqueço a sensação que eu tive. Dava a impressão que eu tinha feito alguma coisa ruim, você está entendendo? Porque ela ficou tão grande assim na minha frente, por isso que eu estou contando. Eu olhei para aquela senhora era uma senhora, ela ficou tão grande na minha frente que eu parei de impressão que eu que tinha feito alguma coisa errada, sabe? Acho que na hora eu pensei, será que eu faria a mesma coisa? Deve ter sido isso. É maravilhoso, pedir perdão tá certinho. Nossa. As pessoas, normalmente, todo mundo tem essas histórias, né? Ah, Eu cada já um vivenciei isso também. Não é bonito A demais? pessoa, depois de muitos anos, chegar, vir em mim e também falar. Isso já faz muitos anos. Eu fiquei olhando assim, nossa, eu Não esperava não disso. sabia, lembrava não. disso. Na verdade, eu nem sabia que a pessoa tinha Você vê. Feita besteira. feito besteira para ela, mas ela ficou com isso e quando ela teve a oportunidade... Se sentiu bem de fazer. É isso mesmo. Tá certinho. Mas que é difícil, né? Não sei. Bom, gente, dentro da recapitulação, eu trouxe essa telinha aqui, que é a peregrinação que nós tivemos da evolução até o período terrestre, tá? Então, tudo isso nós já estudamos, tá? Então, hoje nós estamos aqui, tá? No período do período terrestre, mas a gente já passou por diversas revoluções aí, 3 períodos anteriores, estamos no 4º. Então, sempre, né, qual o trabalho feito? Então, no período Saturno, germe do corpo denso, período divino, alma consciente, a gente foi isso gradativamente. Então, passamos por tudo isso, tá? Período solar, trabalhamos no 2º corpo, no 3º, no vital, né? No lunar, trabalhamos no corpo do desejo, ou começamos a trabalhar nele, né? Recebemos ele e começamos a trabalhar nele. E aqui no período terrestre, que é o foco da reunião hoje, a gente trabalhou, né, nos corpos para receber o germe da mente. Tá? Para que isso, no período que nós temos atual hoje, só para não gerar confusão, né? A gente fala, recebemos o germe da mente. Tá, mas hoje nós temos um veículo mente. Isso foi lá na época Atlântida, tá? O germe da mente foi nos dado lá na época Atlântida. Então, agora E de lá para cá, nós trabalhamos nele, transformamos nele no veículo. Isso, exato. Então, aqui, primeira revolução, tá? Então, sempre, cada período aqui, a primeira revolução é a revolução de Saturno, a segunda revolução solar, a terceira revolução lunar. E, não diferentemente do período terrestre, nós tivemos a primeira, a segunda, a terceira e 4ª revolução. Então, nós vamos falar aqui do período terrestre, que foi o trabalho que nós fizemos aqui, que vai ser o próximo tema aqui da nossa agenda aqui. Então, qual foi o real trabalho e as épocas aqui no Globo D. Então, gente, o período terrestre aqui, nós estamos aí na 4ª revolução, ou 3ª revolução e meia, tá? Então, olhando isso de uma forma corta, né, esse globinho assim vira, nós tivemos aí a revolução de Saturno, solar, lunar, e estamos aqui na revolução terrestre. Teremos ainda a revolução de Júpiter, Vênus e Vulcano dentro desse período terrestre. E aí a gente, dentro desse, até chegar a esse globo D, nós já passamos aí pelo globo A, o B e o C aqui, né? E agora estamos no D. Nesta revolução, como eu já falei, né, a gente preparou os nossos corpos para receber a mente. Então a gente saiu lá do período lunar, fomos para a noite cósmica e ingressamos no período terrestre com um tríplice corpo e um tríplice espírito formado. Nossa, sem trabalhar na parte para receber a mente, tá? Então, no período terrestre, assim, a gente reconstruiu na primeira revolução o corpo denso, reconstruímos o corpo vital, reconstruímos aí o corpo de desejos, e aí o foco do tema agora, que é o trabalho na 4ª revolução aqui, que é o germe da mente, atualmente veículo mente. Bom, falando em específico da 4ª revolução, então nós estamos falando aqui no mundo físico, na região química do mundo físico, globo D. Então, o globo D
está dividido em épocas. Então, eu tenho 7 épocas dentro do Globo D. Nós já passamos por 5 delas. Então, a gente iniciou a jornada aqui no Globo D, passamos pela primeira, segunda, terceira, quarta, estamos na 5ª época. Quais são essas épocas, né? Vamos ter um negócio visual aqui para a gente meio se familiarizar. Então, Que lindo. nós temos 7 épocas aqui. Então, nós passamos aqui pela primeira época. Cada época está dividido em eras. Então, aqui na ponta da meia circunferência, aqui eu coloquei as eras. E em cada gomo dessa meia circunferência é uma época. Tá? Então, tem a época polar, Hiperbórea, Lemúrica, Atlante, Ária, Nova Galileia e Reino de Deus. Na primeira época aqui, a gente trabalhou aqui no corpo denso. Tá? Ou nós tínhamos na época polar o corpo denso, então era mineral, que retrata na Bíblia aqui que o Adão veio feito do barro, né? Na época hiperbórea, vegetais, né? A gente estudou lá, que foi o segundo elemento lá. Corpo vital, e na Bíblia menciona que o Caim era um agricultor, né? E se alimentava de vegetais e tudo mais. Na terceira época, lemúrica, leite, né? Corpo desejos, na Bíblia menciona que Abel era um pastor. E na 4ª época, né, que é o nadir da materialidade, nós comemos muita carne, né, para cristalizar o nosso corpo, formar o nosso sistema nervoso, esqueleto, tudo mais, ossos, tudo mais. Então a gente, praticamente, não está aqui, mas o Nimrod, né, que era o sistema caçador lá, e eu coloquei a passagem aqui da Atlântida para a área, que é simbolizada aqui por Noé, tá, o dilúvio. Bom, na época área nos foi dado o álcool, né? Muitas pessoas ainda tinham remanescência da época área, né? Da primeira parte da época área aqui, né? E eu dividi aqui em 2 partes, tá? Vocês vão entender por que depois. Na primeira parte aqui, né? Então nós trabalhamos aí na germe da mente, né? Teoricamente, época Atlante e veiculamente época área, tá? E aí no futuro nós vamos estar com o veículo corpo-alma aqui, né? Assim espero, né? Na Nova Galileia, época Nova Galileia e época Reino de Deus. Tá? Então nós estamos aqui. Ó. Então eu pintei essas 2 épocas aqui, porque é a que mais tem, vamos dizer assim, remanescências, né? Dentro do meio em qual nós vivemos. Então, por exemplo, no Oriente, nós sabemos que os nossos irmãos do Oriente precisam ainda conquistar a região química do mundo físico, né? Ou seja, eles estão ainda na era de touro ou na era de Áries. Isso. Mas não estão na era de peixes. Exatamente. Obrigado, cara. E aí eu comecei a abrir um pouquinho aqui para a gente entender um pouco eras, né? Eu acho que eu já passei por essa... Tem lá no YouTube, lá, se vocês procurarem, eu expliquei um pouquinho sobre eras, tá? Então, na época Atlante, nós tivemos 3 eras. A era de Câncer, a era de Gêmeos e a era de Touro. E na época Ária, nós temos 3 eras também. Passamos por uma e estamos na era de Peixes, né? Então, era de Áries, era de Peixes e era de Aquário. Bom, as eras, por definição, né, é uma passagem do Sol ao cruzar o equador terrestre no sentido norte para o sul. Norte para o sul, né? E a cada ano, uma vez por ano, é um determinado signo, devido à precessão dos equinócios. Então, para quem estuda astrologia, se vocês repararem uma maneira como eu coloquei os signos aqui, parece que está invertido. Então, por exemplo, você tem... são 8 Ds nesse esquema de evolução. Então, quando você passa por o Globo D, você passa pelas eras. Cada era, ela vai evoluindo, se você olhar, parece que está de trás para frente. Quando você estuda, lá você tem lá Áries, Touro, né? E aqui está ao contrário, está parecendo que está Touro, Áries, Peixes, né? Mas não, mas aqui o céu está parado, né? Teoricamente os planetas estão rodando, então as referências são outras, mas não está errado, tá, gente? Para quem tá, eu coloquei lá.
Então, duração de uma era, eu já expliquei isso em outras vezes, mas aqui uma forma gráfica para entender, né? Então, eu tenho lá, se você olhar aqui, está aqui, né? Era de Aquário, signo de Aquário, de Áries, aqui, tá? Signo de Áries, signo de Peixes e signo de Aquário. Aqui está invertido, que a explicação eu coloquei de uma outra forma, mas se você quiser pode virar também, tá? Seria para a direita, mas a era ela vai andando. Então você tem lá, cada ano que passa, como eu expliquei, o Sol ele passa num grau diferente. Então ele nunca vai passar, ele tem 50 segundos, se eu não me engano, por ano, alguma coisa assim, ele vai passando ali num momento diferente. Então eu vou avançando pelos signos que estão no céu. Então eu vou passando por eras, teoricamente por signos. Porque cada era leva mais ou menos 2.000 anos. Isso. Então, 2100, né? Então nós estamos aí a 8 graus do signo de Aquário. Ou seja, nós passaremos para a era de Aquário. E aí, a gente sabe, por que acontece isso? A gente sabe que a cada segundo, 51 segundos tem um atraso, e aí cada signo tem 30 graus, se eu fizer a conta aqui, dá 72 anos, para andar 1 grau. Se são 30 graus, o tempo de uma era é 2.100 anos. Se você multiplicar 30 por 72, é 2.100 anos. Então, dentro de uma era, né, nós podemos nascer aí uma vez como homem, uma vez como mulher, porque a gente sabe que a gente leva mais ou menos 1.000 anos para fazer aquele ciclo lá, sei lá, 70, 100 anos aqui no mundo físico com um corpo denso e, sei lá, 1000 anos lá. 900 alguma coisa para lá. Ou seja, todos nós que estamos aqui, tem grandes chances de estar renascidos exatamente com esse sexo, né, do Cristo. Do Cristo. É, porque 1000 anos Sim. atrás. Então estamos todos nós lá? Não, estamos nascendo na Terra. O Jesus estaria lá, estava lá na Palestina e nós nascemos aqui lá em Portugal, entendeu? Então, nós estávamos renascidos, no mesmo sexo. Aí no ano 1000 nós nascemos de novo no sexo invertido e agora nascemos de novo no mesmo sexo daquela época do lado de lá. Mas se ele esteve ativo depois de completar 30 anos, os últimos 3 anos, né, ele faleceu com 33, é isso? Então, a princípio, em 0,24, ele ainda não estava... Não era Cristo ainda, era Jesus. Não era Cristo ainda, era Jesus, era um jovem... Exato. Um jovem galileu. Na realidade não é bem 1000 anos, né? Pode ser 1997, 1045, 1022. Não é Existe esse cronômetro tão certeza, assim, né? Mas com certeza a gente estaria encarnado lá. A não ser que alguns de nós aqui encarnou em 200 anos, 300 anos. Nossa, que delícia. Ou morreu criança. Aí encarna depois de 20 anos. De novo, É para dar uma ajeitada. Certo? Então, mas eu acho que o importante que também vale ressaltar que em cada era, né, nós podemos nascer duas vezes. Positivo e negativo. Né? É o previsto, né? Para aprender as lições nos dois. E não morrermos como criança. A gente nasce 20 anos. Aí ainda assim vai levar 1000 anos de novo para próximo. Mas troca o sexo, né? 20 anos. Não, como criança não. Mas depois que você faleceu desse daí, aí Sim. leva 1000 anos. Mas imagina assim, se eu morro criança, nasce criança, morro criança, nasce criança, morro. Hoje As coisas, gente, estou falando o seguinte, as coisas não são assim. Não é cravado, né? Não é cravado. Exato. Existem as exceções justamente para adequar a evolução de cada um. Sim. Max Sendel, quando ele nasceu como Carlos, que é Col lá, o último renascimento dele foi há 200 anos. Lembra que ele fala? 200 e poucos anos. Que ele era padre, né? Ele era um padre. Aí depois de 200 anos ele renasceu de novo. E que nessa vida ele tinha E ele medo de não era, cachorro, ele não era, como padre, ele não era iniciado. Ele não era iniciado. Entendeu? Interessante. Então as coisas não são assim. Essa é tipo assim. Tipo assim, se você não cuidar da parte espiritual e levar a vida, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, que a vida leva eu, é 1000 anos, certo? Agora, se você se esforçar e vier, etc e tal, você pode renascer 200, 300 anos. Ou se você for um caso de um aborto, etc e tal, você pode nascer em 20 anos, entendeu? Então as coisas, elas
se adequam conforme a sua evolução. Mas o default, a regra geral, a massa, a regra de Pareto, né? 80% das pessoas nascem 1000 anos. 20% está nesse bolo aí, 200, 320 anos. Boa engenheiro, né? Boa engenharia. Regra de Pareto. Pareto é estatística do mundo. Nunca nem Isso só mostra maior. Isso, você com 80%, a massa, mostra a massa. Deu certo. Isso, mostra a massa. Mas é importante, bacana isso daí. Bom, agora eu trouxe um detalhe um pouquinho, que aqui é mais para contextualizar o que nós fizemos no trabalho na Quarta Revolução, tá? Então, passamos por épocas, e aí eu vou falar da época polar, tá? Então, sempre o trabalho foi, nós recapitulamos o período de Saturno, construímos nosso primeiro corpo denso mineral, ou seja, tinha material da região química do mundo físico. Tanto a Terra como o ser humano eram etéricos. Adão simboliza a época polar que eu mencionei lá, né? A humanidade estava confinada na região polar do Sol. A glândula pineal tinha uma função de órgão científico de percepção. E a gente era uma criatura imensa e gelatinosa. Ó, o pudim. Mais ou menos alguma coisa assim, né? Só que, meio parecido com ainda bem que a gente tinha consciência de transe profundo, né? esse negócio gelatinoso. Você já pensou em vender creme para pele nessa época? Precisando daquelas melecas, né, de criança. E aí, gente, digita lá no nosso site, lá, a primeira época, desse jeito aqui, na primeira época, a polar do período terrestre. Lá tem toda uma explicação lá, e eu trouxe só os pontos principais aqui para a gente avançar com a nossa reunião aqui, tá? Bom, época hiperbórea. Recapitulamos o período solar, tá? Ou seja, um corpo vital foi acrescentado ao ser humano, ou seja, foi reconstruído, ou teoricamente para receber o germe da mente, tá? Nosso estado era semelhante das plantas atuais. Fomos arrojados do Sol, né, no final dessa época hiperbórea, como os planetas também foram arrojados do Sol durante essa época. Então aqui a gente, só um detalhe, né, cada planeta, todo mundo estava no Sol, né? Então para cada planeta existia posso falar assim, um grupo de espíritos virginais, mais evoluídos e menos evoluídos. Então foram arrojados planetas com aquele ambiente para que aqueles espíritos, ou grupos, se evoluíssem. E nós também, né, fomos cristalizando do polo para o meio da Terra e fomos arrojados para o planeta Terra. Nosso campo atual de evolução, depois a gente cristalizou um pouquinho mais e gerou a Lua. Tá? Arrojados normal, politicamente correto, né? Expulso, para falar. Estava atrapalhando. Deu cartão vermelho. Cartão vermelho. E a gente era hermafrodita. O Caim simbolizado com o agricultor, a gente era o ser humano era hermafrodita. Então, nossa forma, nosso corpo denso era como se fosse um saco, e a gente emitia esporos, né? Que teoricamente a gente se multiplicava por esses esporos. Que crescia do mesmo tamanho desse saco aí e era habitado por um espírito que estava de um corpo. Né? Não sei o que era pior, gente. Como era a morte nesse tempo? Era o quê? É isso que eu falei. Morte? A morte. Morríamos e renascíamos aí também? A morte. A morte ele era dado justamente pelo seguinte: como nós não tínhamos o controle sobre esse corpo ele cristalizava muito rápido, ele se acabava muito rápido, né? Por isso que a gente tinha uma velocidade enorme de criar, através dos poros, vários corpos para habitar os espíritos que tinham perdido o corpo e até a gente mesmo, né? Então a morte ela era muito mais intensa pela incapacidade de a gente manter esse corpo, entendeu? Sim. Né? Entendi. Eu vou usar uma palavra mais atual. É como se fosse uma reciclagem. Virava com mais rapidez, é isso? Isso, só que era uma reciclagem perfeita. A gente não percebia. Mas é reciclagem mesmo, porque o esporo, quando nascia, ele crescia do mesmo tamanho do corpo original. Não tinha negócio, não tinha os baixinhos e os altos, era tudo do mesmo tamanho. A turminha. Vai sair um esporo. Que alegria minha, então era. grande. Todo mundo com cara de saco. Saciforme, né? Saciforme, né? Saco cheio de Você esporo. pode escolher gelatina ou saco. Eu falei com a Maria, eu não sei qual era a pior, não sei. Então, deixa eu perguntar um pouquinho. Eu tinha entendido que o formato de saco
era na época polar. O que são esses? São spots que você falou? Esporos. É porque a época hiperbórea, ela é uma revitalização do período lunar. O período lunar, lembra, nós éramos sacos umbilicais. Né? E no polar não era no saco? Não, eu tinha entendido que no O polar éramos a crosta, né? Nós éramos a crosta, porque na época polar a gente reviveu o período de Saturno. A gente era framboesa. A gente é framboesa. Inclusive a gelatina deve ser de São Framboesa. Então. Sim, mas... Nossa, mas então acho que eu me confundi totalmente. E quando que a gente se reproduzia por excisão, que seria a repartição na época polar, na época hiperbórea? Na polar era a precisão. Porque na polar, repartição, porque na polar, como ela me lembrou, na polar nós éramos crostas. Então nós éramos crosta daquele campo de evolução. Então a gente reproduzia por sensibilidade, entendeu? Pedaços, cortava pedaços do mesmo tamanho. O que me interessava na época, não é igual hoje que interessa o tamanho do corpo denso, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo. Me parecia era aquele corpo feito daquele material, né? Independente do tamanho do corpo. Tá. E a consciência somos nós. Obrigada. Nós perdíamos os corpos aqui, mas a gente nem percebia. Não, percebia. Não sabia. Ainda bem. Não via que a gente era feio. E tem aquele famoso também, ele estava andando, caía numa poça ali. Não, isso era lemúrico. Isso daí foi agora. Bom, só para fechar a época hiperbórea, só pesquisar a segunda época, a hiperbórea do período terrestre. Você vai ter um texto bem legal lá para estudos. Bom, época lemúrica. A gente recapitulou aí o período lunar, reconstruímos nosso corpo de desejo inconsciente, né? E aí 2 trabalhos bem importantes aqui, né? Com a metade da força sexual criadora, construímos o cérebro e efetuamos aí a separação do sexo. A gente já estudamos isso também aqui na fraternidade. O esqueleto já estava formado e as formas dos animais nossos ainda eram muito plásticas ainda, tá? Então eu coloquei um exemplo aqui de uma fase do embrião, né, até chegar ao feto, ao qual é uma forma plástica, tá vendo? Mas ele já tem a parte do esqueleto, né, a cauda, e tem alguns órgãos, né? A gente separou algumas coisas aqui, tá? Então lembra, macrocosmo, microcosmo, tudo que acontece também, se você pegar, tem diversos exemplos aí que acontecem no microcosmo também. A crosta terrestre começou a se adquirir dureza e solidez, e a atmosfera era nebulosa e densa, né? Teoricamente, na época atlântica, isso se condensou. Nossa consciência era sonho com sonhos. Bom, na época atlântica, a mente foi acrescentada ao ser humano em evolução, ou seja, né, a gente falou diversas vezes aqui, mas precisa gravar. Então, lá no período terrestre, globo D, 4ª época atlântica, nós recebemos aí o germe da mente. Tá? Conectamos o tríplice corpo ao tríplice espírito, com a mente. O ser humano matava para comer, o cotidiano era astúcia e idolatria, percepção espiritual, era mais espiritual, né? Tinha uma clarividência que era involuntária. O ego era muito fraco na condução do domínio dos seus corpos ainda. Tá? E a natureza de desejo era muito forte. Então, a gente estuda aqui, né, que a partir do momento que a gente recebeu a mente e expressou no mundo físico, a mente colou no desejo ali e está gerando tudo isso aí que a gente... Hoje a gente não consegue pensar sem fazer uma forma de desejo juntos. É uma lástima. Então, obtemos a consciência de vigília, a atmosfera era espessa, teoricamente bem similar à respiração por guerras aí que a gente tinha no nosso corpo, tá? Construímos aí no finalzinho da época atlântica, tá, os nossos órgãos e os pulmões. Na época área, né, que é a área de peixes ainda, indo para aquário, que nós estamos hoje, tá? Todos os corpos são concêntricos, o ego tomando posse de todos eles, o estado atual do tríplice corpo e a mente. Foi acrescentado o vinho na alimentação, na época de Noé, nos dias que aqui é representado pelo álcool, tá? Nos dias atuais, replicando praticamente tudo, hoje a gente vê que a maioria que vive no nosso contexto, né, replica muitas características da época atlântica ainda, tá?
o foco no desenvolvimento da região química do mundo físico e começou de fato o trabalho nesse mundo. Então foi na época, na era de peixes, que começou o trabalho aí nesse período. Agora o nosso trabalho é sutilizar os nossos desejos, né, em altruísmo. Na Bíblia, esse período aqui é mencionado pelo 7º dia de criação. E hoje nós temos total consciência de vigília, né? A gente respira através do ar. E nosso trabalho aqui é trabalhar o corpo-alma aí para a próxima época. Então, São Paulo mencionou, né? A carne e o sangue não poderão herdar o reino dos céus, ou esse reino, né? Teremos o corpo-alma e nos reuniremos aí ao Senhor no ar. O corpo-alma vai ser necessário para penetrar nesse reino de Deus na época futura, ou seja, quem não construir esse corpo vai viver aqui, mas não vai entrar na próxima época aqui. E como mencionei, né, na época área tem uma quebra ainda, né? Tem a parte do Oriente, que ainda precisa conquistar a região química do mundo físico, e no Ocidente o trabalho aqui é o cristianismo esotérico, com S, o Cristo como ideal, sutilizar nossos corpos e construção do corpo-alma. Então, Cristo lá mencionou, né? Se alguém quer ser meu discípulo, tome sobre si mesmo a sua cruz e siga. E as pessoas que estão aqui no Ocidente que ainda vivem conforme o budismo ou que não tem o Cristo como ideal? Vão ter que chegar nisso. Vão ter que chegar nisso. Todos, sem exceção, desde o ateu até qualquer outro, vai ter que chegar ao Cristo, se quiser passar para a próxima era, senão não se necessita. Fica para trás do mesmo jeito que hoje tem pessoas na era de touro que estão vivendo aqui com a gente, achando que estão... Muito bem, obrigado, exato. Achando pra cá. Que é o rei da cara preta lá, Isso. líder. Muitos ainda a gente vê remanescência da época lemúrica ainda, né? Tem também. Lemúrica lá, bastante quando eu coisa vejo que você o vê. espetáculo, Aquelas me lembra. tatuagens, aqueles alargamentos Tatuagem, nas muita orelhas, tatuagem. essas coisas, né? Tudo de lá. Né? Da lemúrica, né? Uhum. Bom, pessoal, aqui a gente finaliza. Eu trouxe um resuminho de tudo que eu falei aqui numa tela só. Então, período terrestre, tá? Recapitulamos as 3 primeiras revoluções e iniciamos o trabalho na Revolução Terrestre. Esse é o nome dado para a 4ª Revolução, que estamos hoje com o veículo mente, tá? Então, aqui tem um resuminho. Saímos do período lunar, o tríplice corpo, tríplice espírito, e agora na 4ª Revolução a gente já está com o tríplice corpo, tríplice espírito e no veículo mente. Teoricamente, chegamos à individualidade e expressão total nesses 3 mundos, tá? Bom, e para encerrar, então, nossa reunião número 190, a gente encerra aí a 4ª Revolução do período terrestre. Próxima reunião provavelmente vai ser capítulo 11, né? A gente vai iniciar com algum irmão aqui que vai fazer essa... Irmãzinha. Então, a gente encerra aqui com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão uma habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser. Para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.